A ação da PF contra empresários bolsonaristas, aprovada pelo ministro Alexandre de Moraes, é o tema da minha conversa com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Quioche Arada. Olá, doutor Quioche, um prazer conversar com o senhor. Bom dia, Vivi, tudo bem? Doutor Quioche, a ação aí contra os empresários bolsonaristas foi baseada em uma reportagem que trazia prints de conversas de um grupo de WhatsApp. Em uma das mensagens, o empresário afirmou que preferia um golpe de Estado do que Lula na presidência. E um outro empresário apenas curtiu essa mensagem com um emoji, aquela figurinha animada. Foi o suficiente para desencadear aí a ação da PF. Na justificativa, que o ministro demorou aí mais de uma semana, né, para dar, o Alexandre de Moraes diz que não, que há riscos de atentados contra a democracia e o Estado de Direito. Afinal, o doutor Quioche, foi certa a decisão do ministro Alexandre de Moraes ou foi exagero? Eu acho que você curtir ou compartilhar uma informação falsa, né? Ou uma informação que contenha ataques à honra das pessoas, ou, inclusive, ataques às instituições democráticas, essa última hipótese configura o crime de atentado contra o Estado Democrático de Direito, que substituiu a antiga Lei de Segurança Nacional. Então, em tese, cabe sim a abertura de inquérito. E, doutor Quioche, na verdade, aí o ministro Alexandre de Moraes está preocupado aí com a proximidade do 7 de setembro, né? Lembrando a movimentação aí do ano passado. E estes mesmos empresários estão sendo investigados em outros inquéritos, como formação aí do gabinete do ódio, que é a disseminação de fake news por meio das milícias digitais, e o financiamento de atos democráticos, né? E um dos empresários investigados, que é o dono das lojas Avan, o Luciano Hang, o ministro Moraes disse que ele financiou 10 caminhões que tentaram entrar no espaço do Supremo Tribunal Federal no 7 de setembro do ano passado. Então, às vezes se fala em um exagero por parte do ministro, destacando aí a liberdade de expressão, mas é realmente preocupante essa movimentação de empresários contra a democracia, e a referência, lembrando sempre, né, doutor Quioche, é a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, perdendo o presidente Bolsonaro aí, vai ter medo de represália, pode ir para o tudo ou nada, não é? Realmente, os maus exemplos são facilmente seguidos, né? Os bons são esquecidos. Mas não há, na verdade, um paralelo com o Capitólio dos Estados Unidos, porque lá o vice-presidente é que comanda o Congresso Nacional. Aqui não. Então, aqui o Congresso não decide nada em termos de eleição. Isso fica tudo a cargo da Justiça Eleitoral, a TSE, que vai proclamar o resultado. Então, não adianta invadir o Congresso Nacional. Mas, em todo caso, essa movimentação dos empresários e incitar o povo contra as instituições democráticas e ameaçar dar o golpe de Estado, dependendo do resultado das eleições, isso daí claramente caracteriza um atentado contra o Estado Democrático de Direito, que está na Lei 14.197, de 2021, que substituiu a antiga Lei de Segurança Nacional, de 7.170, de 83. Isso dá pena de reclusão de 4 a 8 anos. Né? Então, eu acho que o Supremo tem mesmo que combater esse tipo de colocação que os empresários estão fazendo, né? E, doutor, que eu acho uma dúvida nessa questão aí é se dá para incriminar realmente alguém com print de conversa no WhatsApp. Dependendo do tipo de conversa, ele pode cometer, por exemplo, crimes contra a honra, ou pode cometer um crime de responsabilidade política se o agente for um detentor de mandato político. Ele pode dar, inclusive, um abuso de poder político também, que implica a cassação e inelegibilidade, né? Então, tudo isso está capitulado em disposições legais, né?
E, doutor Quioche, lembrando aí que a preocupação com o ataque ao sistema eleitoral brasileiro foi uma preocupação também na posse, o novo Corregedor Nacional de Justiça, o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão. Em entrevista ao jornal, ele disse que punição a quem atacar as urnas virá e virá forte, né? E ele disse que o judiciário já deu um aviso aí: candidatos que espalham fake news sobre a eleição poderão ser caçados. Lembrando aí que o Salomão foi o relator no TSE do processo que levou à cassação do deputado estadual aqui, Fernando Francischini, por divulgar realmente fake news sobre as eleições. É mais uma pressão na candidatura do Jair Bolsonaro, o senhor acredita, doutor Quioche? E no Jornal Nacional, o presidente disse, foi pressionado a dizer aí que respeitaria o resultado das urnas e se saiu com essa. Se forem eleições limpas e auditáveis, eu respeito. Não, e não é bem uma represália contra o presidente Jair Bolsonaro, mas, sem dúvida alguma, a fala do ministro reflete as preocupações, tendo em vista algumas colocações infelizes feitas pelo presidente Bolsonaro. Mas o ministro está exercendo o seu papel que lhe cabe, né, no tempo eleitoral. Inclusive, em época de eleição, a Justiça Eleitoral passa a ter o poder punitivo, passa a ter o poder de fiscalizar e, inclusive, prender em flagrante quem estiver violando a legislação, né? Você é, incitar uma revolta ou tentar, por meios diretos ou indiretos, contestar os resultados das urnas, isso configura um crime eleitoral, né? E, doutor Quioche, lembrando aí que o ministro Alexandre de Moraes, já da presidência do TSE, se reuniu com o ministro da Defesa, já é a segunda reunião que eles terão aí em menos de 8 dias, num intervalo de 8 dias. É realmente a abertura aí para que o ministro da Justiça traga as reivindicações das forças armadas. Verdade, né? O ministro Alexandre de Moraes está procurando restabelecer o diálogo que havia sido rompido ah, ah, em relação ao presidente anterior, que era o ministro Fachin, né? Então, eu acho um bom sinal, um bom indicativo de que as coisas vão entrar na normalidade. E assim esperamos, né? Doutor Quiochi, e o 7 de setembro é realmente aí uma preocupação, né? O ministro, a gente viu aí nessa ação do Alexandre de Moraes, o ministro preocupado com a movimentação que aconteceu no ano passado, principalmente com o financiamento aí dos atos antidemocráticos pelos empresários. Esse ano a gente vê uma movimentação, o presidente diz que vai estar em Brasília no 7 de setembro e de lá parte para o Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde haverá aí um desfile militar mais comedido, não tão grande quanto ele queria, com tanques e tanta manifestação aí dos militares. Na sua opinião, o presidente deve ficar mais comedido ou veremos rompantes aí quanto como que a gente viu o ano passado? Bom, esse desfile do Rio, em princípio, havia sido vetado, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Depois, parece que houve um, um, um abrandamento, né, na posição do Supremo, então vai ser possível fazer o desfile lá. Mas eu espero que não se repita o episódio da outra vez, né? Nada de ficar sobrevoando lá em cima do prédio do Supremo Tribunal Federal. Isso daí seria uma provocação de consequências imprevisíveis, né? Lembrando também, doutor Quioche, que a grande comemoração também acontece aqui na cidade de São Paulo, né? Com a reinauguração do Museu do Ipiranga. Então, realmente, a concentração maior aí das manifestações e da celebração do bicentenário é aqui na capital paulista. Verdade, né? Estão falando até em trazer o coração do Dom Pedro, né? Não Já sei está se já está aqui. certo.
né? Já está aqui entre nós o coração, teve uma preocupação ali para receber o coração ali, ele está em exposição lá em Brasília, e teve uma preocupação ali com muitas crianças, doutor Quioche, que estavam juntos ali, de derrubar ali o coração, mas está tudo certo, está em exposição já. Aquele deputado monarquista, se estivesse vivo, né, já ia aproveitar o episódio aí para tentar emplacar o regime, né, monárquico, né? E isso aí é mais barato para o país, né? Não fica gastando bilhões e bilhões cada 4 anos, né? Verdade, doutor. Doutor Kiyoshi, mudando aí de assunto, o Senado acabou de aprovar a lei que derruba o rol taxativo, que a gente já tinha comentado aqui, né? O rol taxativo da ANS. Foi uma pressão principalmente aí das mulheres, mães de crianças autistas e com outras deficiências, que precisam aí de tratamentos especiais. O que o senhor acha? Como que vai chegar esse projeto que já foi aprovado? Já passou pela Câmara, já passou pelo Senado sem nenhuma alteração, então agora vai ser encaminhado aí para a sanção do presidente Bolsonaro. Na sua opinião, qual deve ser aí a ação do presidente? Vai sancionar ou vai vetar o projeto? Eu acho que ele vai sancionar, mesmo porque o projeto ele está seguindo aquilo que o Supremo Tribunal Federal já havia decidido, não, o Superior Tribunal já havia decidido. O rol, em princípio, é taxativo, comportando, todavia, mas, contudo, exceções, tendo em vista isso, aquilo, em circunstâncias casuísticas, né? Então, no meu entender, eu acho que o rol não poderia ser taxativo, né? Mesmo porque as doenças evoluem, a medicina também evolui, ninguém tem bola de cristal para saber que tipo de doença vai aparecer no dia de amanhã, né? Então, o rol deveria ser exemplificativo, mas, dependendo dos exageros, entrar na justiça caso a caso para decidir, né? Porque o que não está certo é você ficar praticando esporte radical, ter um acidente e ele quer que o sistema custeia a importação de equipamentos caríssimos, inclusive contratação de profissionais do estrangeiro para vir fazer a cirurgia aqui no Brasil. Isso que não está certo, né? Então tá certo, doutor Quioche, esse foi o nosso papo de hoje. Muito obrigada pela sua presença. Tá. Esse foi o Dr. Quioche Arada, jurista e presidente do BEDAPT, falando aqui no NGT Notícias. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição do nosso telejornal. Até mais!